Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez examinando as Escrituras. Hoje nós vamos meditar a respeito das promessas de Deus que foram feitas aos hebreus e que chegaram até nós. Como que nós sabemos disso, onde nós vemos isso? Então nós vamos examinar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, os versículos 1 a 4, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então aqui nós vemos o encontro de Abraão com Deus, e Deus fez uma promessa para Abraão sobre que seguisse em diante, que ele seria uma bênção, faria dele uma grande nação, e abençoaria todas as famílias da terra por ele. Então, mais adiante, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim: Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e à tua semente para sempre. Vou dar toda essa terra para você e para aqueles que vierem de ti para sempre. No capítulo 17, os versículos 4 a 12, diz assim: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Novamente, Deus falando a Abraão que ele seria o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te dar a ti por Deus e a tua semente depois de ti, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será o sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então aqui nós vemos a promessa que Deus fez para Abraão, que faria dele uma grande semente, uma grande nação, e a semente dele herdaria toda a terra que ele peregrinou, que ele estava peregrinando. Então nós vemos aqui que houve uma promessa a Abraão. Nós falamos Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, quem é a semente? Quem veio depois de Abraão? Veio Abraão, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então, nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 26, do versículo 3 a 6, fala assim, Deus prometendo para Jacó: Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Então aqui nós vemos que Deus fez uma promessa a Abraão. E Abraão gerou Isaac gerou Jacó. Então até aqui nós vemos que a promessa está sendo mantida. Deus fez a promessa a Abraão, depois confirmou com Isaac, e nós vemos agora a confirmação também para Jacó.
Abraão, Isaque e Jacó. Então, em Gênesis capítulo 28, os versículos 12 a 15 diz assim: E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então nós vemos aqui tudo aqui cumprindo a promessa, né? Deus prometeu a Abraão, Abraão gerou Isaque, prometeu para Isaque, Isaque gerou Jacó, Deus encontrou Jacó, conversou, prometeu com Jacó, para Jacó também. Então aqui nós vemos a promessa de ser uma nação, um povo santo. Aqui, durante e depois a vida de Israel, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que nós vemos isso também em Gênesis capítulo 35, Gênesis 35, versículos 10 ao 12, nós vemos também aqui que Deus mudou o nome de Jacó, diz assim: E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te, uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. Então mudou o nome também de Jacó para Israel. E aqui nós vemos, durante a peregrinação de Israel, o tempo de Israel na terra, né? Em Isaías 42, versículos 1 a 9, a promessa da vinda de um Messias, um servo de Deus que ia abençoar grandemente a Israel. Então veja aqui, Israel agora como nação, não mais como uma pessoa, né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-los faça ouvir. Amém. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala: eis que tudo se fez novo, tudo foi modificado, né? Então veio o Senhor Jesus, veio abençoar a nação, o povo, veio abençoar Israel, e nós vamos aqui prosseguindo até chegar nos nossos dias, né? Nós vamos examinando aqui e a vinda de Cristo, né? Aqui nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 21, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Aqui o Senhor Jesus falando, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Qual era a promessa de Deus lá para Abraão primeiramente? A promessa era de viver numa terra. Aquela terra seria sua, de vocês, eternamente. Depois de você, para a tua semente, e foi assim. Aí esperavam um Messias, anunciado já pelos profetas. Eu li só um versículo lá, alguns versículos de Isaías, mas tem muitos outros, né? Lá desde o Éden, Deus já estava prometendo um Messias, né? Quando falou que da mulher ia nascer um que ia pisar na cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. Então, muitas profecias se cumprindo aqui em Jesus. E aí nós vemos que aqui o Senhor Jesus disse que a promessa que ele estava trazendo para o povo era a vida eterna. Deus não falou isso nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó. Diz que eles iriam habitar na terra lá em paz, ia ter muita abundância, uma terra que mana leite e mel. Então aí eles estavam olhando para as coisas materiais. Vem Jesus e traz a vitória espiritual e promete a vida eterna. E eles não entenderam. Aqui em Mateus capítulo 21, versículos 42 ao 44, a palavra de Deus diz assim: Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então aqui o Senhor já está falando para o povo: vocês não estão produzindo os frutos que vocês têm que produzir. E vai ser tirado esta bênção de vocês e vai ser dado para uma outra nação que produza seus frutos. Em Mateus mesmo, capítulo 8, versículos 10 a 12, diz assim: E maravilhou-se Jesus quando ele falou do centurião. O centurião falou: não sou digno que entres na minha morada. Aí ele disse assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você veja aí que o Senhor Jesus não estava escondendo nada. Eu vim trazer vida eterna. Quem não quiser aceitar, não aceita. Mas vocês não estão aceitando? Pois eu vou vir trazer aqui, isso aqui vai ser anunciado aos gentios. Veja em Lucas capítulo 24, capítulos 44 a 49, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, que convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui o Senhor Jesus estava dando poder para eles, todos que tinham aceitado. Na sequência, nós vemos aqui em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essa era a promessa que Deus fez. A vida eterna. E quando veio o Messias anunciar a vida eterna, o povo dele o recusou, renunciou, trocou por um homicida, e agora ele mandou: ide por todo mundo. Porque ele já havia falado: este povo não me aceita, eu vou levar este evangelho aos gentios. E aí o evangelho foi anunciado e começou por Jerusalém, como nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e daí em diante foi anunciado. E as pessoas que estavam lá, que ouviram,
perguntaram a Pedro aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: o que nós vamos fazer para receber essa promessa, para sermos abençoados pelo Messias, para termos uma vida eterna? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então veja, irmãos, nós temos essa promessa que nós somos filhos de Abraão. Às vezes a pessoa não entende como que ela pode ser filho de Abraão. É pela fé. Nós não somos mais a circuncisão. Nós não estamos mais naquela promessa da carne. Nós estamos na promessa da efusão do Espírito. Nós vivemos em Espírito e em verdade, não mais na carnalidade, não circuncidando na carne, mas circuncidando no coração, tirando a carnalidade da nossa vida. Somos um povo especial, zeloso de boas obras, cumpridor da palavra de Deus, vivendo em espírito e em verdade. Que você possa também, querido irmão, querida irmã, ter esta fé, ter esta confiança e seja abençoado por Jesus Cristo. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.